Gênesis, capítulo de número 6, seu versículo de número 13 a seguir, e diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e as perfumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura, e farás na arca uma janela, e de um covado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Variais andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo, e tudo que vive de toda a carne, 2 em cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie, e virão a ti para as conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se consome, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para ele. E assim Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Graças a Deus, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nesta noite é uma noite de oportunidade, é uma noite de aviso da parte do Senhor, é uma noite de alerta da parte de Deus, é uma noite que o Senhor mais uma vez, através da sua palavra, Ele traz um colírio santo aos seus olhos, para que seus olhos sejam abertos e você venha ter noção do mundo em que estamos vivendo aqui na terra. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14, que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Glória a Deus, aleluia. Está escrito em Mateus capítulo 24, a partir do verso 12. Jesus disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia. Então nós estamos vivenciando um tempo que o pecado, a iniquidade, a tecnologia, a ciência está se multiplicando a cada dia. E de acordo com a ciência e a inteligência se multiplica, também o pecado se multiplica. Glória a Deus, aleluia. Foi profetizado pelo profeta Daniel, aleluia, que a ciência se multiplicaria, aleluia. E os homens iriam, nos últimos tempos, ter uma ciência altamente desenvolvida. E essa profecia é anunciada há mais de 600 anos atrás, está se cumprindo nos dias de hoje. A ciência se multiplicando, a ciência cada dia descobrindo inteligência. Glória a Deus. Mas eu quero me dizer, meu irmão, nesta noite, que o Senhor também, Ele está cumprindo a sua palavra. Aleluia. Tudo isso para que o homem venha saber que Deus é Deus, que o que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Deus. E nesta noite o Senhor traz uma palavra
ao seu coração para lhe advertir, aleluia, para te alertar, meu irmão. Esta palavra desta noite ela não vem para lhe condenar. Nesse tempo em que o evangelho de boas novas é pregado na terra, não é para condenar o homem, glória a Deus, não. Ainda não é o tempo de condenação, ainda não é o tempo que esta palavra vai te condenar, não. É o tempo que esta palavra lhe dá oportunidade de salvação. Está escrito em João capítulo de número 12, no seu versículo 47. Jesus disse: que ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, aleluia, eu vim para salvar a alma do homem. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, glória a Deus. Então esta palavra vai te julgar, meu irmão, vai te julgar, minha irmã, no último dia, não é agora. Agora esta palavra vem para te, esta palavra vem agora para te alertar, esta palavra vem agora para abrir os seus olhos, aleluia. Mas vai chegar um dia que esta palavra, ela vem para te condenar, glória a Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo de número 20, aleluia, que há de vir o juízo do grande trono branco, aleluia. E ali aquele dia será um dia de condenação, será um dia que o homem será condenado pelos seus feitos aqui na terra, aleluia. E nenhum daqueles que partiram sem Cristo e sem se arrepender dos seus pecados e sem fazer o compromisso com Ele irá escapar daquele julgamento. Mas nesta noite, esta palavra vem para te alertar, esta palavra vem para te advertir, esta palavra vem para abrir os teus olhos, porque o próprio Jesus falou no livro de Lucas, a partir do capítulo 23, que assim como fui nos dias de Noé, assim também acontecerá a esta geração. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, aleluia. Assim como foi nos dias de Ló, também acontecerá a esta geração, aleluia. Até no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra e choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos, assim será a esta geração, aleluia. Aí Deus chama Noé e diz para Noé construir uma arca feita de madeira, aleluia. E Deus deu a largura, Deus deu a altura, Deus deu a ordem a Noé de como fazer aquela arca. Deus anunciou a Noé, aleluia, de como era o modelo da arca, aonde ele iria entrar com a sua família e todos aqueles que dessem ouvido à voz de Noé, que iria chover 40 dias e 40 noites. Então Noé começa a construir aquela arca, tirando madeira, com seus filhos trabalhando, construindo da forma que Deus ordenou que ele fizesse aquela arca. Para quê? Para a salvação da sua família e de todos aqueles que ouvissem a voz de Noé. E a pregação naquela época era que iria chover 40 dias e 40 noites. Naquela época nunca tinha chovido na terra, aleluia. Então aquela pregação era algo estranho para aquele povo, que iria chover 40 dias e 40 noites. Mas o povo zombou, o povo não acreditou, o povo não confiou. Mas Noé, com a sua obediência, ele continuou construindo a arca, ele continuou fabricando como Deus mandou, aleluia, porque aquele dia do dilúvio, aquele dia de grande chuva, a qual seria 40 dias e 40 noites, iria acontecer. Noé não sabia que dia era, Noé não sabia que hora era, mas queria chover, aleluia, iria chover, que aquele dia iria acontecer, mas Noé obedeceu, continuou a fazendo a arca da forma em que Deus, ele anunciou a Noé, e Noé continuou a fazer a arca. Meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, assim como Noé, obedecendo a voz de Deus, ele construiu a arca para a salvação da sua família e de todos aqueles que crerem. Jesus levantou a igreja na terra, Jesus veio à terra para salvar o homem, aleluia. Jesus disse no capítulo 16 de Marcos, a partir do verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, aleluia. Jesus anunciou que falasse do evangelho. Capítulo 14 de João, no verso 1: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito,
vou preparar lugar, e quando eu vier, levarei para mim mesmo, aleluia, mas esse lugar, meu irmão, já está preparado, aleluia. A porta desta arca, neste dia de hoje, é Jesus. A porta desta arca ainda está aberta, está escrito no capítulo 10 de João, aleluia. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, aleluia. Jesus é a porta desta arca, meu irmão. Jesus é a arca, simbolicamente, neste dia que nós estamos vivendo, e esta porta ainda está aberta. Essa porta, aleluia, ainda está disponível para a sua salvação, mas quem escolhe é você, quem toma a decisão é você, aleluia. A Bíblia diz que não é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Essa porta da arca, essa arca simbolicamente significa Jesus. Neste dia de hoje, meu irmão, neste dia de hoje, minha irmã, se apressa em entrar por esta porta, porque um dia ela vai se fechar, aleluia. Não estava construindo a arca, não estava obedecendo a voz de Deus em executar a construção daquela arca, porque iria se salvar ele e a sua família e todo aquele que cresce, aleluia. E a arca foi construída, e quando chegou o tempo de entrada daquela arca, o tempo que estava se findando, aí Deus agora envia os animais para entrar na arca, aleluia. 2 de cada espécie, um casal, glória a Deus, para entrar naquela arca. Os animais ouviram a voz de Deus, aleluia. Os casais de animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca obedecendo a voz de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, se os animais irracionais, eles conseguiram ouvir a voz de Deus e obedeceram entrando na arca, e você, meu irmão, que é um homem, uma mulher racional, que pode entender as coisas, está endurecendo o coração e não quer entrar por esta porta desta arca que é Jesus, onde você terá salvação da sua alma, onde você terá a vida eterna com Cristo Jesus. Ô meu irmão, se os animais obedeceram a voz de Deus sem entendimento, e você que tem entendimento tem endurecido o coração, aleluia, contra a voz de Deus, mas nesta noite ainda é uma noite de oportunidade, e ainda é uma noite de alerta, ainda é uma noite de aviso que aquele grande dia virá. Está escrito em Malaquias capítulo 4, eis que aquele dia vem ardendo como forno, os soberbos que cometem iniquidade serão como palha, o dia que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Aquele grande dia está vindo, meu irmão, aquele grande dia está vindo, minha irmã, se apressa. Aquele dia da arca de Noé chegou, e Deus mandou os animais entrar. Os animais entraram, depois Noé entrou e fechou a porta da arca. Depois a porta ela foi fechada pelo lado de fora, aleluia. O anjo fechou a porta da arca, Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, aleluia, para que ninguém abrisse aquela arca. E aí começou a chover, e veio a terra a se encher de água, aleluia. Noé estava guardado com a sua família, aleluia. Noé estava guardado porque ele obedeceu a voz de Deus. As pessoas daquela época não obedeceram a voz de Deus. As pessoas daquela época não deram ouvido, aleluia, a pregação da palavra naquela época. Zombaram, brincaram, aleluia. E a porta da arca se fechou. A oportunidade se acabou. Ei, meu irmão, você vai esperar a oportunidade se acabar. Você vai esperar, aleluia, que a oportunidade se finde na sua vida. Aleluia, o dia de amanhã não nos pertence. Talvez você não pode ter uma oportunidade para o dia de amanhã. Talvez você não pode ter uma oportunidade para o final da semana. Talvez você pode não ter uma oportunidade para o final do mês. Talvez você pode ter mais uma oportunidade neste ano. Deus te dá uma oportunidade hoje. Abraça esta palavra. Quando Noé entrou na arca, obedeceu a voz de Deus, e ele foi abençoado, mas aqueles que não deram ouvido e não entraram na arca, veio o dilúvio, e a Bíblia diz que consumiu a todos, aleluia. Aí no capítulo de Lucas, Jesus reforça, assim como foi no dia de Noé, assim também acontecerá esta
geração. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, faziam festa, plantavam, colhiam, edificavam, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Estamos vivenciando este tempo que Jesus disse que iria acontecer. As pessoas estariam dispersas, as pessoas estariam sem dar atenção à palavra de Deus, as pessoas estariam ocupadas com os negócios dessa vida, as pessoas estariam preocupadas em construir reinos aqui na terra, as pessoas estariam preocupadas com coisas pertencentes a esta terra, em comprar, em vender, em edificar, aleluia. As pessoas estariam preocupadas com aquilo que vai passar aqui na terra, não estariam preocupadas com aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno, meu irmão, aleluia, não vai passar. A salvação em Cristo Jesus, a sua alma que é eterna, mas aquilo que é pertencente a esta terra vai passar. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, ela terá cumprimento sobre a terra. Lembra que é demanda o vídeo da palavra de Deus. Você está disperso, você está preocupado com coisas pertencentes a esta terra. Nesse corpo seu aí, aleluia, vai para a eternidade. Esse corpo seu, o meu corpo, ele vai ser derretido no pó da terra. Assim cumpriu o que Deus falou lá no Gênesis: Adão, você é pó, do pó você vai tomar, você foi tomado. E você vai voltar para o pó, porque do pó você foi tomado, do pó da terra, onde o homem foi feito. Ei, meu irmão, você está preocupado com coisas pertencentes a esta terra, coisas que vão ficar por aqui. Aleluia. O meu corpo, o seu corpo vai se derreter no pó da terra, mas a sua alma, aleluia, dependendo da sua decisão, aleluia, ela vai ser absorvida, ela vai ser salva. E nesta noite o Senhor está dizendo: entra pela porta, entra nesta arca. Esta arca é Jesus, essa porta é Jesus. Aleluia, não pode entrar por outra porta de salvação, aleluia, se não for por Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 1, aleluia, qualquer um que entra pela porta das ovelhas e não entra pela porta, entra por outro lugar, é ladrão e saqueador. Aleluia, louvado seja Deus. Então não tem outro lugar, aleluia, para entrar pela salvação se não for por Jesus Cristo. Aleluia. Nesta noite esta palavra vem para lhe advertir e para lhe dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também acontecerá esta geração. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se, davam-se em casamento, eles estavam preocupados com as coisas pertencentes a esta terra. E a Bíblia diz que veio o dilúvio e consumiu a todos. Aleluia. Ei, meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, se você fechar os olhos nesta noite, se você descer a sepultura nesta noite, se você não passar para o dia de amanhã, o que você preparou, o que você construiu, o que você ajuntou, o que você está preocupado, o que você está planejando, o que será dos seus planejamentos, o que será daquilo que você tanto dedicou a sua vida aqui na terra, em comprar, em ajuntar, em fazer, o que será? A Bíblia diz que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Nu como viemos, nu nós vamos tornar. Aleluia. Então que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Ou que o homem dará em resgate da sua vida, da tua salvação? Nada o homem pode dar pela sua salvação, pela salvação da sua alma. Você pode pagar um bom médico, aleluia, pela sua saúde, se você tiver dinheiro aqui na terra. Você pode comprar um bom carro, se você tiver dinheiro aqui na terra. Você pode comprar uma boa casa, se você tiver dinheiro aqui na terra. Mas no céu, a salvação não é comprada com dinheiro. A salvação foi comprada com sangue derramado lá na cruz. A salvação foi comprada. A salvação foi adquirida por Cristo Jesus. Agora falta você tomar uma decisão e abrir o seu coração e confessar Ele como único e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10: com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê ou se acredita para a justificação. Aleluia. Nesta noite confesse a Cristo como Salvador da sua vida e creia com o coração e serás salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia com o coração,
aleluia, e não só de lábios, aleluia, porque Isaías profetizou e Jesus confirmou: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Eles me honram com ensinamentos e doutrinas que são preceitos de homens de que nada vale, aleluia, mas a palavra de Deus são mandamentos do céu, são mandamentos do Espírito Santo, são mandamentos que traz vida eterna, aleluia. E nesta noite o Senhor traz essa palavra ao seu coração para lhe advertir, para lhe dar a oportunidade, para lhe lembrar, aleluia, para abrir os seus olhos que os dias estão passando, e cada dia que passa vai ficando mais difícil, e cada dia que passa a corrupção vai aumentando, aleluia, a guerra vai aumentando, a violência vai aumentando, o homem vai perdendo o amor pelo próximo, como está escrito em Provérbios, capítulo de número 3, aleluia, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1, que os últimos tempos serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde o homem seria amante de si mesmo, presunçosos, jactanciosos, orgulhosos, desobedientes a pais e mães, mais pegado às coisas aqui da terra do que amigo de Deus, serão caluniosos, serão falsos homens, serão mais amigos de coisas material, amigo do dinheiro, amigo de quem tem dinheiro, aleluia. Mas esses homens que vão pelos caminhos dos seus corações entrará em condenação, entrará em perdição. Mas nesta noite o Senhor está advertindo a você colocar o seu coração, a colocar a sua vida, a acreditar na palavra de Deus, acreditar na salvação. Olha, não é um direito meu pregar, mas é uma escolha sua acreditar, é uma escolha sua confiar, é uma escolha sua entrar pelo caminho de salvação, aleluia. Não é por força, não é por violência, eu não vou te forçar, ninguém vai te forçar, mas a palavra tem que chegar até você, porque a Bíblia diz que um dia, com justiça, com juízo, todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, e ali cada um dará conta de si a Deus. Ali ninguém vai falar palavra nenhuma, aleluia, perante Deus. A santidade de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão grande, que o homem vai se reconhecer que ele rejeitou a Deus, o homem vai reconhecer, aleluia, que ele não deu ouvido à palavra de Deus, que o homem é tirado a orgulhoso, o homem é tirado a valente, o homem é tirado daqueles que diz na cara, mas perante Deus ninguém vai dizer nada. A Bíblia diz que toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ninguém vai ter poder questionar de nada perante Deus, aleluia. Mas nesta noite eu quero lhe dizer, meu irmão, se arrependa, volte-se para o Senhor, porque o Senhor tem duas palavras a dizer naquele grande dia. A primeira, para aqueles que se converteram a Cristo: vides, bendito de meu Pai, possui por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas a segunda palavra é: apartai de mim, maldito. Para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, para aqueles que não confiaram, não acreditaram na salvação, a palavra é essa: apartai de mim, maldito. Eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, aleluia. Todos aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não confiaram, não acreditaram, não entraram pela porta estreita de salvação, serão lançados no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, no verso 15. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lembrando que esta palavra nesta noite não veio para lhe condenar, não, ela veio para lhe advertir, para lhe lembrar, para lhe trazer a oportunidade de você tomar uma decisão. Mas haverá um dia, haverá uma hora, haverá um momento, haverá um tempo que eu não sei e nem você sabe, em que você será condenado. Ou seja, aqueles que não deram ouvido a palavra será condenado, aleluia, por esta palavra, porque não deu ouvido. Mas nesta noite, enquanto você estiver vivo, é uma noite de oportunidade, é uma noite de fé, de crença, e de você colocar a sua esperança em Cristo Jesus e não aqui na terra, porque todos aqueles que não deram ouvido na época de Noé e não entraram na arca, morreram
aleluia, através da vida de Noé. E nos tempos que nós estamos vivenciando é a mesma coisa, aleluia. O povo de Deus está na terra pregando a palavra de Deus. Aleluia. A igreja de Deus não é quatro paredes. A igreja de Deus não é um templo construído pela mão do homem. Está escrito no capítulo 17 de Atos, no verso 24, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens, como que se necessitasse de alguma coisa. Foi ele que fez todas as coisas, a vida e a respiração. E a Bíblia diz que de um só ele fez todos os seres humanos. Aleluia. Então Deus não depende de dinheiro, Deus não depende de bens material. Aleluia. Eu preciso, você precisa de dinheiro. Aleluia. Louvado seja, mas Deus não depende de nós e não depende de bens material nem de dinheiro, porque ele é criador de todas as coisas. O templo feito pela mão de homem, de construção, chamado igreja, é um lugar só de congregar, de cultuar. Mas a igreja é um corpo, aleluia, construído por vários membros, aleluia, que é os crentes que está na terra pregando a palavra de Deus. E você se ajuntando nesse corpo de Cristo, você tem livre-arbítrio de adorar, de glorificar, aleluia, de exaltar o nome do Senhor, de orar, de ler a sua palavra, de se alegrar na presença dele e não estar preso, aleluia, de uma construção de um templo feito pela mão do homem, debaixo de regras, debaixo de mandados do homem que oprime, que entristece, que fere. Tem muitas pessoas feridas porque estão dentro de templos feitos pela mão do homem, obedecendo regras e ordem dada pelo homem. Mas se você obedecer regras e ordem dada pela palavra de Deus, você vai se alegrar, você vai ter liberdade, você vai ter alegria, você vai entender do que é evangelho na terra. Evangelho não é uma turma de pessoas em quatro paredes, aleluia, louvado seja Deus, se oprimindo, se atacando uns aos outros. Não, evangelho não é isso. Evangelho é Deus nova, é o corpo de Cristo em ação, em pregação da sua palavra, em pregação da vida eterna, para curar, para libertar. É isso que é evangelho. Evangelho não está dentro de quatro paredes, aleluia, falando mal um do outro, se levantando um contra o outro. Não, isso aí é grupinho, é panelinha. Mas o evangelho de verdade é na rua, é na terra, pregando a palavra como Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não se manteve dentro de um templo ajuntando um povo para pregar o evangelho, não. Jesus saiu por municípios, cidades, países, becos, vielas, povoados, anunciando o evangelho e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ele disse: quem crê, quem acreditar, quem confiar, quem recebê-lo como salvador da sua vida, será salvo. Por isso, meu querido amado ouvinte da palavra de Deus, creia na pregação do evangelho, creia no evangelho que é pregado de salvação e não em regras anunciadas por homens falhos. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, nesta noite, receba esta palavra de salvação e creia nas escrituras, creia no evangelho, abra seu coração, aleluia, louvado seja Deus. Deixe Jesus entrar e abrir os seus olhos e fazer a obra no seu coração, e naquele último dia você será salvo pela crença, pela fé em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios capítulo número 2, verso de número 9. Aleluia, pela graça sou salvo por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, capítulo 10, verso 17 de Romanos, diz tanto que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, então creia na palavra de Deus e nasça fé em seu coração e adore aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. É ele que traz salvação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Portanto, ouça esta palavra nesta noite e faça compromisso com o Senhor enquanto é tempo, aleluia, e adore a Jesus, que é ele que salva, é ele que liberta. Se você olhar para a terra, vai ver vários seres humanos falhos, pecadores, mas se você olhar para Jesus,
você vai ver o homem que veio à terra sem pecado, morreu pelos pecadores, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar todos aqueles que nele espera e está esperando pela salvação e pela sua vinda. Por isso eu estendo esta palavra e crê em Jesus e crê na sua palavra e serás salvo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vou orar pela sua vida, encerrando o trabalho desta noite, eu que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Louvado seja Deus. Quero que Deus eterno Pai, Pai querido, Pai amado e Pai santo, nesta noite nós oramos por cada um ouvinte da Tua palavra, aqueles que parou tudo para ouvir a Tua palavra, meu Deus, aqueles que estão na frente da sua porta, aqueles que estão no fundo do seu quintal e parou tudo para ouvir a palavra de boas novas de salvação. Ó Deus, toma este homem em tuas mãos, esta mulher, aqueles que se encontram doentes, que o Senhor possa curar, aqueles que se encontram tristes agora, com aquele profunda angústia no coração, aquela amargura, que o Senhor possa preencher, Senhor, com alegria. Ó Deus, com paz, confiando que o Senhor ainda tem salvação, enquanto ele estiver vivo e crer, ó Deus, o Senhor tem salvação para conceder. Visita as famílias, visita os casais, Senhor. Ó Deus, visita agora cada uma família, Senhor. Repreenda todo laço de confusão, de guerra e briga entre famílias, meu Pai. Toma este bairro, toma esta cidade em tuas mãos. Repreenda, Senhor, todo laço, ó Deus, de homicídio nesta cidade. Liberta, ó Deus, os chefes de facção criminosa, o viciado, o drogado, ó Deus, o alcoólatra, o homicida, que o Senhor possa libertar, Senhor, essas vidas. Toma esta cidade em tuas mãos. Livra, meu Pai, dessa facção criminosa, Senhor. Ó Deus, que queira, Senhor, tentar o mal contra as vidas, contra as almas, contra os jovens. Repreenda o principado e potestade, Senhor, que tem agido em muitas cidades, derramando sangue, escravizando os jovens no tráfico, na droga. Ó Deus, que o Senhor possa repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eu quero orar pela tua igreja na terra, o corpo de Cristo vivo, que prega a tua palavra nas ruas, nos becos, nas vielas, nos países, nos municípios, anunciando salvação, sem pedir dinheiro, sem pedir coisas material, só anunciando a salvação. Abençoa a igreja, o teu povo, protege, livra de todo mal, capacita, sustenta para continuar pregando a tua palavra aqui na terra, Senhor. Ó Deus poderoso e Deus amado, eu agradeço ao Senhor nesta noite por esta oportunidade. Portanto, Senhor, nesta noite nos cubra com teu sangue, desculpa com o teu poder, com a tua graça, ó Deus, com a tua misericórdia. Pai amado, Pai querido e Pai santo, seja conosco e nos dê a vitória pelo poder da tua palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.